Hoje você acompanha mais uma entrevista da nossa série com os candidatos ao governo de Santa Catarina. O nosso convidado de hoje tem 47 anos, é natural de Criciúma, é professor de Sociologia em Morro da Fumaça, cidade onde mora. O candidato Alex Salano, do PSTU, é o nosso convidado de hoje aqui no Band Cidade. Tudo bem, candidato? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite, é uma honra e um prazer estar aqui. Agora, a partir de então, começa o nosso tempo de 10 minutos, relógio na tela para você em casa acompanhar. Candidato, eu quero começar essa nossa entrevista perguntando para o senhor por que o senhor decidiu ser candidato ao governo do Estado? Bom, para começo de conversa, a decisão não é pessoal. É uma decisão coletiva tomada após bastante tempo de estudo junto à classe trabalhadora, junto aos militantes, né? Nós tínhamos outros nomes, inclusive, para estar aqui no meu lugar. É um professor negro ACT da região de Criciúma ou uma professora negra aqui da região de Florianópolis. Como os dois são ACTs, eles não têm a liberação, né, a remunerada para concorrer ao cargo, né? E nós não tínhamos como bancar, então, essa remuneração dessas famílias durante esse pleito, né? Eu, enquanto professor efetivo, ainda tenho esse direito. Então, eu venho para dar voz aos trabalhadores e a toda a classe de pessoas oprimidas. Candidato, qual que vai ser a sua prioridade número 1, se for eleito governador catarinense? A nossa prioridade é atender às necessidades dos trabalhadores em saúde, educação, mobilidade urbana. Para isso, a gente precisa acabar com as isenções fiscais dos grandes empresários, né, e cobrar dívidas dos grandes sonegadores. Para poder, então, com esse recurso, que são em torno de 5,5 bilhões anuais que o governo deixa de arrecadar, né, arrecadando, poder auxiliar, então, as pequenas e microempresas e adotar um plano de obras públicas para poder gerar emprego e renda para a população. Candidato, vamos falar um pouquinho de algumas áreas importantes para o Estado, começar por saúde, né? O Estado enfrentou recentemente a pandemia de Covid-19, enfrenta ainda a pandemia, que ela não acabou, não é? Tem também a dengue, tem a varíola dos macacos, tem pressão nos atendimentos de saúde em Santa Catarina. Qual que é a sua proposta para essa área tão sensível para a população que é a área da saúde? Essa é uma proposta que tem a ver também com o plano nacional, né? Por isso nós defendemos a candidatura da Vera Lúcia, do PSTU, né, da Raquel Tremembé, porque é uma política que depende também de recursos advindos nacionalmente. A gente defende 10% do PIB para a saúde. Também defendemos a estatização de todo o sistema de saúde. Então, com recursos, né, oriundos dessa fonte nacional e da fonte que eu falei inicialmente, né, do fim da isenção fiscal das grandes empresas, a gente pode criar um sistema para descentralizar o atendimento, não ficar centralizado aqui em Florianópolis, né, ou nas regiões que estão atualmente, né, criar outros centros de atendimento. Mas também isso demanda uma política integrada, que, por exemplo, nós temos que combater os acidentes de trabalho, que acontecem em grande número aqui no Estado, né? Uma política efetiva para diminuir os acidentes de trabalho. Nós temos que investir também contra a violência doméstica, temos que investir também na geração de emprego e renda. Pessoas que trabalham, que têm o que comer, também adoecem menos. Temos que investir em outros modais de transporte, desafogando o tráfego nas rodovias, diminuindo também o número de acidentes, o número de vítimas. Então, nessa política integrada, a gente também desafoga o sistema, né? E a gente consegue prestar melhor atendimento. Candidato, infraestrutura. O Estado tem dificuldades para escoar a produção agrícola das áreas produtoras para os portos catarinenses, daqui para o exterior. Tem uma questão envolvendo qualidade de rodovias, que também é sensível aqui em Santa Catarina, e são situações que prejudicam a competitividade do catarinense, da economia catarinense. Quais são suas propostas para essa área? Nós somos contra a privatização do sistema. Nós defendemos a reestatização daquilo que foi privatizado. Nós defendemos também a construção de uma ferrovia ligando oeste e leste, mas não apenas para transporte de cargas, também para o transporte de passageiros, né? E a criação de outros modais de transporte, aproveitando todo o nosso potencial marítimo, né? Também a construção de metrôs de superfície, enfim, para que não fiquemos reféns das rodovias. Candidato, agronegócio, né, um setor extremamente importante para o Estado, um dos grandes exportadores, geradores de impostos para Santa Catarina. Qual que é a sua proposta para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, mas também para o agronegócio que exporta e gera também o emprego e renda no Estado? Pois é, essa política do agronegócio que exporta acaba fazendo o quê? Nós acabamos tendo menos aqui para a nossa região. A gente tem que privilegiar a nossa região, baratear o custo de produção do alimento para nós aqui em primeiro lugar. Então temos que privilegiar a agricultura familiar. E em muitos casos a agricultura familiar ela é refém do agronegócio, né? Que acaba controlando os preços, né? Tem pessoas aí que criam aves, enfim, para os frigoríficos e ficam reféns desses abatedouros, né? Que impõem o preço, que impõem as condições de trabalho e eles acabam trabalhando e tendo pouca renda e acaba tendo essa evasão, né? Do povo do campo para a cidade. Então temos que investir mais na agricultura familiar para poder gerar emprego no campo, né? E acabar também com a evasão, né? Combater a evasão do campo.
Candidato, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil, segundo dados do IBGE, assim também com uma menor informalidade, também tem o maior percentual de trabalhadores com carteira assinada. Isso tudo está aqui em Santa Catarina, segundo dados do IBGE. Qual que é a sua proposta para incrementar ainda mais a geração de emprego e renda aqui no estado? Como eu disse, né, se nós entrarmos com uma frente de obras públicas, né, em questão de construção de hospitais, de creches, escolas, a gente já cria uma frente de trabalho nesse setor, né, ampliando então a questão da empregabilidade, né, e da geração de renda para as pessoas, deste modo então auxiliando as pessoas a ter onde morar, ter o que comer, né, a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Vamos falar um pouquinho, candidato, sobre segurança pública, né? O Estado ele tem registrado até uma certa queda nos homicídios, nos furtos, nessa questão criminal, mas tem um dado que eu sempre tenho chamado a atenção aqui dos candidatos que vêm ao estúdio do Band Cidade e que preocupa bastante a sociedade catarinense, que é a violência doméstica, o número de feminicídios que não para de subir na contramão desses outros índices que vem caindo. Qual que é a sua proposta para a segurança pública e para essa área tão sensível e que ainda vem crescendo, infelizmente, aqui no estado? Bom, começando da questão do feminicídio, a gente precisa ampliar, aprofundar a questão da Lei Maria da Penha, né, investindo na criação de maior número de delegacias de atendimento especializado à mulher, né, com a preparação devida das delegadas, né, especialmente. Precisamos também melhorar a questão da urbanidade, né, terrenos baldios, né, limpeza de terrenos baldios, né, calçamento público, iluminação pública. Precisamos também aumentar o número de creches para que essas mulheres possam trabalhar e, ao trabalhar, ter a sua independência financeira, porque muitas às vezes são reféns dessa violência doméstica por serem dependentes dos maridos. Então a gente tem que trabalhar também nessa questão. Uma outra questão ligada à violência urbana é a questão das drogas, né? Então nós defendemos a descriminalização do uso da droga com total controle pelo Estado, à semelhança do que fez o Uruguai. Então o Estado tendo o controle, né, das drogas acaba com o narcotráfico e descriminalizando o usuário, prestar a ele atendimento para desintoxicação. Né? Então, assim, a gente consegue combater bastante essa violência, né, urbana. Candidato, eu vou falar um pouquinho de educação, né? Também é outra área bastante sensível. Os indicadores catarinenses ainda deixam a desejar em uma série de áreas. Qual que é a proposta do senhor para a área da educação? Também nós temos um projeto que depende também de fontes nacionais, né? Por isso que a gente defende a destinação de 10% do PIB para a educação também, né? E além disso, né, investir mais na educação pública, nós defendemos a estatização de todo o sistema, né, e a federalização do ensino superior. Nós também questionamos o novo ensino médio, da maneira como ele está sendo colocado. Ele não forma o educando para o futuro, né? Ele cria um teto, porque o estudante, assim formado num curso técnico, ele acaba sendo mão de obra para o mercado. A gente defende um estilo diferente, né, que forme um jovem, um adolescente, não seja refém do mercado, mas ele possa pensar criativamente esse mercado, criar um novo mercado, né? Não um mercado em que tem espaço para os primeiros colocados, mas criar espaço para que todos tenham um lugar nesse mercado, né? Não estar entre os 10 primeiros, mas ser uma sociedade inclusiva. Então, para isso, a gente tem que mudar a mentalidade, né, na formação, e para isso tem que investir na carreira profissional do professor, né, que o professor está sendo muito mal pago, muito mal remunerado. Candidato, como é que, se eleito, qual vai ser a sua relação com a Assembleia Legislativa? Com o Poder Legislativo, muitos dos projetos têm que ser enviados para lá, para serem aprovados, para virarem lei. Qual será a sua relação com o Legislativo? Bom, aí nesse caso a gente conta não apenas com o Legislativo, a gente precisa da pressão popular, né? Nós acreditamos que as eleições não mudam nossa vida justamente porque o sistema está organizado de tal modo que a classe trabalhadora acaba não tendo voz nem vez. Então a gente conta com a organização da classe trabalhadora a partir de movimentos populares que façam pressão a partir das bases e para que assim o Legislativo então, né, sob pressão das bases, possa então atender esse nosso programa, esse nosso projeto. Candidato, o senhor tem 1 minutinho e meio para suas considerações finais, para a sua fala diretamente para o eleitor que nos assiste agora, por favor. Então, como eu acabei de dizer, né, nós do PSTU, nós participamos dessa candidatura para dizer para a população que a eleição não muda a nossa vida. Essa democracia, do jeito que está colocada, deixa o trabalhador de fora. Então, nós participamos sempre de todos os processos de luta, de todas as greves que a gente consegue, né, participar dos movimentos sindicais, porque nós acreditamos que somente a classe trabalhadora organizada nesses movimentos, né, nesses sindicatos, poderá conseguir impor os seus direitos. Toda a riqueza que existe passa pelas nossas mãos, né? É o trabalhador que constrói. Então, nada mais justo que ele mesmo administre, que ele mesmo, né, decida o que fazer a partir desses recursos. E é isso que nós propomos, né, um centralismo democrático.
Então, o governador, o prefeito, enfim, é aquele que apenas administra, né, e executa as decisões que a base toma a partir dos conselhos populares, né, formado por comitês de bairro, comitês de fábrica. Né? Então, é assim que a gente se propõe a governar, a partir daquilo que as bases decidem em todos os seus setores, seja na educação, seja na saúde, seja na área do transporte. Né? Então, a comunidade assim reunida, né, define as suas prioridades, né, define o seu programa junto com a gente, claro, com a assessoria de especialistas, enfim, com técnicos de cada área, e a gente se propõe então a executar aquilo que a população determina. Candidato Alex Salano, do PSTU, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade. Sucesso, boa sorte na campanha. Muito obrigado.